Todos. Aqui nós vamos fazer essa apresentação de infusão. Ela foi antecipada. Nesse momento seria uma apresentação de poliuretano, mas em função de ajustes de equipamentos, nós passamos a infusão para frente, que já está um pouco atrasado também, em função desse outro trabalho. E na sequência depois entrará um pessoal fazendo uma apresentação de aplicação de poliuretano. Bom, só para que vocês conheçam, eu sou o Dirceu, sou da assistência técnica da Raico. Comigo trabalha o Fernando também, que é da assistência técnica, e o Anderson, que é o nosso coordenador dos laboratórios. Então aqui nós três vamos fazer essa apresentação, mostrar para vocês como que acontece o processo de infusão. Bom, acho que antes de falar da infusão em si, a gente precisa falar um pouquinho, dar alguns detalhes sobre o molde, né? O molde para infusão, ele é um molde relativamente simples de ser construído, e ele precisa ter uma aba onde será feito o fechamento do filme, que é essa bolsa que nós vamos dar mais detalhes na sequência. Então, o importante para o molde é ter uma aba em torno de uns 20, 25 centímetros para poder fazer o fechamento. O que difere esse molde do molde de uma laminação spray-up? Praticamente a diferença é mínima, tá? Basicamente aqui nesses moldes spray você não precisa ter uma aba como essa para fazer o fechamento. Agora, o importante desse molde de infusão é que ele tenha estanqueidade. Como eu vou aplicar vácuo e o processo prevê a aplicação de vácuo, esse molde não pode ter nenhum vazamento do vácuo, senão, caso contrário, quando a gente aplicar o vácuo, vai haver uma fuga de vácuo e eu não vou conseguir fazer a infusão. Basicamente isso. Nós recomendamos para a construção do molde, não é esse o nosso foco, mas como o molde está aqui, eu vou aproveitar e vou dar uma palhinha para vocês. Para a construção do molde, nós recomendamos uma resina de contração zero. Né? A Raico disponibiliza aí o Polilite 33.542.25, que é um produto já pré-formulado para a construção de moldes com contração zero. Então, um produto que você produz o molde em tempo recorde, ou seja, em 48 horas você consegue estar com o molde pronto para entrar em linha. Claro que isso vai depender do tamanho, mas é perfeitamente possível. Tá? E o sistema com Polilite Profile, ele dá esse aspecto que vocês estão vendo aqui. Ó. Tá? É um aspecto creme, é um produto de alta dureza Barcol. Tá? Quem quiser mais detalhes depois sobre o processo de fabricação de moldes, podemos dar no nosso stand que está logo aqui à frente. Tá? Agora, falando também de infusão, nós temos que falar um pouco das resinas. Né? A resina de infusão, vocês receberam aí um folder do Polilite 32835. Essa é a resina de infusão que a Raico trabalha hoje no nosso mercado, para as resinas que nós chamamos de ortofitálicas. Tá? E essa resina está devidamente formulada para o processo. Ela já está pré-acelerada, com um tempo de gel em torno de 60 a 70 minutos, e o catalisador é o MCP. Tá? É um cumeno, é um peróxido de cumeno. E o que essa resina ela nos oferece a questão para possibilitar a nossa infusão da melhor maneira possível? Essa resina ela tem baixo pico exotérmico, tem baixa contração, tá? E uma viscosidade bastante baixa que nos dá um fluxo extremamente rápido. Na infusão, normalmente, pode-se compensar fluxo com maior quantidade de canais para a resina fluir. Só que isso, no fim das contas, gera um custo também. Então, com resina de viscosidade mais baixas, eu consigo um fluxo maior, ou seja, fazer a resina fluir bem dentro do molde, com rapidez, sem a necessidade de ter muitos pontos de entrada de resina, que no final me gera uma economia também de material. Nem sempre esse é o foco, mas é uma vantagem que pode ser explorada. Tá? Então, para a infusão, a Raico disponibiliza aí o Polilite 32835. Tá? Na questão do gel coat, nós também disponibilizamos aí para vocês um folder do Norpol CPG. Quem conhece a linha de gel coats naval da Raico vai se recordar do Norpol NGA. O Norpol NGA ainda está em linha, tá? É um produto que ainda temos em linha. Porém, a necessidade de mercado, da gente melhor elaborar os produtos e apresentar produtos com melhor performance, a intemperismo, principalmente, a Raico está lançando nesta feira
a versão de gel Norpol CPG. Então, o foco principal desse produto é reduzir o amarelecimento quando exposto ao intemperismo, né? Naturalmente, na questão dos barcos, né, que são normalmente brancos, então imagine, se essa é uma embarcação que normalmente são extremamente onerosas, se ela amadurecer em tempo muito curto, isso é um problema sério para o mercado, para administrar clientes, etc. Então, esse produto traz uma vantagem na questão do amadurecimento. Agora, é sempre bom lembrar o seguinte, não existe gel coat em nenhum lugar do mundo que não vai sofrer algum leve amadurecimento. Tá? Isso não existe no Brasil, não existe nos Estados Unidos, na Europa, não existe em lugar nenhum. A nossa tecnologia, ela é da Noruega, e a gente vem trabalhando sempre, né, em constantes melhorias, mas ainda isso, um gel livre do amadurecimento não existe. Mas as melhorias estão vindo gradativamente. A linha Norpol NGA, ela começou a ser comercializada no Brasil no ano 2000. Então, nós estamos em 2012. Algumas evoluções no NGA foram feitas e agora nós entramos com um plus em cima da linha NGA, que é a linha CPG, tá? Que já em breve estará disponível para todo o mercado. Bom, então nós conhecemos aí um pouco da resina, falamos um pouco do gel, e aí vem o processo de infusão. O processo de infusão em si, ele é um molde, né? Nós temos aqui um molde, o nosso está já fechado, mas temos o molde, ele é encerado, aplicado um gel coat, que também já está aplicado, até porque não seria possível fazer essa aplicação nesse ambiente, então já trouxemos o gel aplicado, né? Posteriormente ao gel coat, entram os reforços, né? Fibras de vidro, e sobre as fibras de vidro, entre as fibras de vidro, vão entrar materiais de núcleo, como um Divinicel. Quem não conhece, é uma espuma de PVC. Essa espuma ela é encontrada no mercado em várias densidades. Então, você tem várias densidades de acordo com a necessidade da construção dessa embarcação. Então, essa é uma aqui de baixa espessura. Temos aí até 2 centímetros, 3 centímetros de espessura. Tá? Enfim, depois temos em cima aqui depois da espuma de PVC, entram mais reforços, né, de acordo com a necessidade da embarcação, e por fim entra um material chamado de Peel-Ply, que sumiu daqui. Peel-Ply, ele entra por cima de tudo, né, que depois, quem quiser dar uma olhadinha mais de perto antes de infundir, a gente vai dar uma esperadinha para vocês verem, e ver como é que foi fechado aqui, e posteriormente nós vamos fazer a infusão. Tá? Por fim, né, depois do Peel-Ply, tem que ser fechada a bolsa de vácuo. Então, vocês imaginem o seguinte, o processo de infusão ele é bastante utilizado em peças de grande porte. Pode ser um barco, pode ser uma peça automotiva grande? Pode, se for o caso, pode ser. Porém, aqui no Brasil, onde se utiliza mais são nas embarcações. Né? É o mercado que mais utiliza a infusão, são as embarcações. Bom, um dos motivos é o seguinte, a infusão, ela dá uma peça de excelente qualidade, até porque como o processo tem o vácuo, você tem uma peça livre de bolhas, com alto teor de vidro, né? Porém, é um processo que até você fazer toda a montagem, ele toma um certo tempo. Tá? E os materiais, evidentemente, que estão envolvidos nesse processo de infusão, eles têm um custo. E esse custo, naturalmente, ele não é um custo de um sistema spray-up, que seria Roven Gel Coat. Então, o custo acaba sendo maior. Então, normalmente, esse processo ele é bastante usado para peças grandes que justificam o investimento para se fazer esse tipo de aplicação. Então, vocês imaginem aí no caso de um barco. Esse tipo de fechamento, ele leva horas, para não dizer dias. Tem casos que fica mais de um dia para se fechar uma bolsa de vácuo. Não imagine um barco de 50 pés ou um barco de 80 pés, que já foi feito no Brasil, barco de 85 pés. Então ficam aí, às vezes, 2 dias trabalhando ou mais, fechando todo o sistema, garantindo que ele não tem nenhum vazamento. Né? E para que você faça isso, quando a gente está falando de embarcação, tem até um equipamento que ele detecta se o molde, se tem algum vazamento, ele detecta por som. Então, se tiver algum vazamento, ele vai ter um sensor que vai apitar, dizendo que tem um vazamento nesse molde. Tá?
Então, existe até esse recurso na hora de fazer todo o trabalho de montagem que vocês estão vendo aqui e que nós fizemos antes, porque isso toma muito tempo, demora para se fazer. Mas, enfim, feito isso, cumprido todas as etapas, aplicou o gel coat, pôs o reforço, pôs o material de núcleo, colocou o peel-ply, colocou a bolsa de vácuo. Agora, nós estamos praticamente prontos para fazer uma pequena infusão. Então, agora aqui o nosso pessoal vai colocar a linha de vácuo. Vamos trabalhar com 1 polegada de vácuo, mais ou menos. Vamos fazer o fechamento do molde, checar se não tem nenhum vazamento mais uma vez. E depois nós vamos fazer o puxamento da resina através da linha de vácuo. Então, a resina vai entrar por um lado do molde e vai ser puxado pela outra extremidade. E aqui dentro do molde, essa é uma peça bastante pequena, bem pequena. Então, aqui o único canal que nós estamos colocando, ele é suficiente, tá? Mas vocês vão ter oportunidade de ver quando é uma embarcação grande, são várias linhas de distribuição, tá? E nessas linhas de distribuição do vácuo, para facilitar com que a resina ela flua sobre os canais, né? Os canais são feitos com essas mangueirinhas aqui dentro do molde, e sobre os canais se coloca uma tira dessa telinha, parece uma telinha mosquiteiro, é bem parecida. Então, essa telinha, isso daqui quando estiver assim e a resina entrar, ela vai correr por esse canal, tá certo? E essa tela vai fazer com que a resina se espalhe rapidamente naquele fluxo que você determinou, tá? Então, quando a gente vai fazer a infusão, se nós sabemos que a parte, evidentemente, a parte da embarcação que vai demorar mais para sofrer, para ser preenchida, é o casco, né? Ou seja, a parte do fundo do casco, eu vou primeiro fazer uma linha que alimenta o meio desse casco, lá no fundo. E aí a resina já vai começar a molhar de imediato essa parte do fundo do casco. E aí, à medida que essa resina vai subindo, eu coloco outras linhas auxiliares com o mesmo tipo de tela e esse canal e esse duto de alimentação, que eu vou, à medida que a resina vai chegando, eu solto novas linhas e o processo continua novamente fazendo o enchimento da peça. É um processo bastante simples, não é, assim, às vezes comentando é mais difícil de entender, mas é bastante simples quando se vê uma peça sendo feita, tá? Não tem nenhum mistério. Realmente o processo ele é muito bonito e muito simples. E com esse processo, acho que um ganho bastante importante é que nós, no final, nós vamos ter uma peça livre de bolhas, coisa que não é possível em outro processo de moldagem, seja no processo aberto, né, que seria a laminação spray up, que é o mais usado. Então é uma peça fantástica, com a qualidade de propriedades mecânicas, enfim, é muito ótima. Bom, é o seguinte, a questão da catalisação, um ponto importante que foi levantado, é o seguinte, vamos imaginar uma embarcação grande, né? O que acontece é o seguinte, você vai soltando a catálise de acordo com a necessidade de uma nova linha de abastecimento. Então, se eu catalisei, imagine, eu vou catalisar 200 quilos de resina para preencher uma embarcação, eu preciso de 200 quilos para preencher uma embarcação. É evidente que eu não vou catalisar 200 quilos de uma só vez, porque o risco de eu perder essa resina é muito grande. Então, eu vou ter uma previsão de que eu vou gastar, por exemplo, no fundo, eu preciso de 100 quilos, então eu vou catalisar 100 quilos, já vou deixar todas as outras quantidades já pesadas para que elas venham na sequência. Então, à medida que uma linha de abastecimento, a resina está terminando e você tem que ir para uma nova linha, você já, na sequência, catalisa aquela nova quantidade e o processo continua. Vai existir um tempo diferente de catálise entre uma remessa de resina e a outra, mas isso não vai ser um problema. Isso não é um problema para o nosso processo de infusão. Aliás, é necessário que aconteça isso, porque, como eu disse, quando nós vamos fazer uma infusão, se a gente for catalisar uma quantidade muito grande de resina para fazer a infusão, corremos o risco de perder resina nos tonéis, nos tambores. Então, se calcula a quantidade necessária para cada etapa e vai se catalisando gradativamente, tá? É assim normalmente que funciona. O produto já está, como eu disse, o produto já vem pré-acelerado e basta se adicionar o catalisador, que é um peróxido de hidrocumeno, né, que o mercado disponibiliza
em torno de 1% é a média com gel de 60 a 70 minutos. É bastante importante, quando a gente vai fazer uma infusão, a gente pensar um pouco, planejar isso, evidentemente com um pouco de antecedência, já prevendo o que vamos ter no dia seguinte. Por quê? Porque se eu estou prevendo que no dia seguinte a temperatura é muito baixa, eu tenho que compensar a catalisação. Tá certo? E se ela for muito alta, eu também tenho que compensar a catalisação, seja para baixo ou seja para cima. Então, sempre quem trabalha com infusão, sempre procura fazer um trabalho para uma infusão para o dia seguinte. Com isso, é óbvio, eu vou lançar mão do clima-tempo, eu vou ou esperar o dia seguinte para ter aquela condição ideal para fazer a infusão. Então, sempre pensar, trabalhar planejado para na hora de infusão não ter surpresa. Por quê? Peças pequenas não tem dificuldade. Você infunde qualquer hora. Nas peças grandes, tem que ser bem planejado para não acontecer de você fazer uma infusão e depois a resina começa a demorar para gelatinar. E aí o que acontece? A resina está entrando aqui por uma ponta de vácuo e está saindo e está sendo sugada pela outra. Enquanto ela não gelatinar, esse processo continua. Então, mesmo que eu trave aqui para que a resina não seja sugada, ainda assim o vácuo acaba levando um pouco de resina. Então o processo de infusão, ele não pode e não deve ser interrompido enquanto a resina não estiver polimerizada. Tá? Então esse planejamento para a infusão ele é importante porque é o seguinte, a gente pode bolar, fazer todo o processo de entrada e saída de resina, por exemplo, para ter uma infusão em 30 minutos. Então, dá para prever isso antes, fazendo os trabalhos antes, dá para prever esse tempo de infusão. Então, eu não quero ter 50 minutos ou uma hora, porque senão, passou do meu objetivo, eu vou ter que ficar esperando a resina gelatinar e ela vai ser sugada para fora do meu molde. E, naturalmente, eu vou ter que pôr mais resina para compensar o que eu perdi, senão vai encher de bolha. Porque quando a resina vem sugada, se ela terminar, entra ar. E se entrar ar, enche de bolha. Encheu de bolha é um problema para a peça. Então, é importante sempre planejar a infusão, tá? Isso é bastante importante. E não é difícil. É um trabalho que entra na rotina de quem começa a fazer. Isso fica bastante fácil. Não é, William? Fazendo muita infusão? O William está aqui, ele veio aprender a fazer infusão hoje. E lá na Zimuth, ele faz pouquinhas infusões, né? Cadê? Eu estou vendo mais ninguém de barco aqui. Então é isso. Então, não sei se eu esqueci de alguma coisa, meus colegas, se eu esqueci de algum detalhe, por me ajude que eu posso ter deixado passar. É isso aí. Então, eles vão fazer a aplicação de vácuo. Vai aplicar aí uma polegada de vácuo. E vai fazer o preenchimento. Agora, um detalhe, né? Eu comentei da bolsa. Então, essa bolsa, ela é vedada. Vocês estão vendo que vão fazendo aqui umas pontes aqui, ó, para ir vedando. Por quê? A bolsa de vácuo, ela tem que ser folgada. Ó. Observem que, se você for olhar, aqui essa bolsa dá para cobrir o dobro dessa área, praticamente. Por quê? Ela não pode ser esticada, senão eu corro o risco de rasgar o filme. Então, essa bolsa, ela está sempre sobrando, ó. E depois, na hora que entrar o vácuo, isso aqui vai murchar e vai desaparecer aqui dentro e não vai trazer nenhum problema para a gente, né? Então, é isso. A função do Peel-Ply, na verdade, esse filme que eu mostrei aqui, que ele fica por cima do laminado e fica entre o laminado e esse filme, né? Que é aquela... Cadê o Peel-Ply? Essa daqui é a fita que faz o fechamento, que é o Tech Tape, tá? É uma fita colante, ela é tipo massa de modelar. E o Peel-Ply, que está aqui em cima, que fica entre o laminado e o filme, esse material está aqui para o filme, evidentemente, não aderir lá no laminado, e depois esse material ele é removido após a infusão. Quando se abre o molde, ele é removido, e aí você vai ficar com a superfície em resina. Tá? E ele vai dar uma rugosidade na superfície também, que ajuda para adesão interlaminar. Esse produto, né, falando um pouco da resina, quando eu comecei a trabalhar com infusão, as resinas de infusão que eu conheci inicialmente, elas tinham viscosidade na casa de 150 CPS. De repente, esse número para vocês não é familiar, para a maioria de vocês, mas quem conhece polímero vai ter uma relação com esse número.
Então, nós começamos a trabalhar no processo de embarcação com viscosidade em torno de 150 CPS. Essa resina do Polylite 32835, ela foi desenvolvida com uma quantidade bastante baixa de estireno em relação à viscosidade, e ela hoje se apresenta com viscosidade de 70 a 90 CPS, se eu não estiver errado, que está marcado no folder de vocês. Então, imagine uma resina que tem 80 CPS, é uma viscosidade extremamente baixa, né? E ela tem um teor de estireno aí de 42, talvez, acho que está nessa faixa de 40, 42%. Então, tem pouco estireno em função da baixa viscosidade, né? Mais uma relação, quem conhece resina de laminação spray up tem 300 CPS, tá certo? 300, nós estamos falando de uma resina de 80 CPS. Então é baixíssima viscosidade, com altos sólidos, tem boas propriedades mecânicas, tem baixa contração e, mais importante, que o William mais gosta, baixa exotermia, né? Por quê? A isotermia nesse processo ela é muito importante que seja baixa, porque senão o que nós vamos ter? Nós vamos ter o chupamento dos reforços contra o gel coat. E isso marca toda a infusão. Então, minimiza bastante o uso de um produto dessa natureza. Tá? E esse foi um produto que a gente desenvolveu há alguns anos e vem trabalhando fortemente. Hoje ele praticamente lidera o mercado de infusão dos usuários aqui no Brasil. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, enquanto eles estão já preparando para pôr o vácuo, tiver alguma dúvida, fique à vontade. É um filme de poliéster. Oi. Emenda? Olha, na verdade, assim, uma pergunta muito interessante. Normalmente, o que acontece? O filme ele já vem numa dimensão adequada para você não ter que fazer emenda. Tá? Por quê? Fazer emenda, é até possível fazer emenda? Até é possível, mas eu diria que não é recomendável e nem é viável, porque você consegue plástico na dimensão necessária em o filme plástico. Então, não há necessidade de fazer emenda. É muito trabalhoso e muito arriscado. Oi? Isso é vendido em rolo, né? O William que compra bastante isso, ele pode falar. Isso é vendido em rolo e você pode comprar pela largura, pelo que você precisa, tem disponibilidade. Agora, o que você falou de fazer uma emenda, é possível. Você tem a Tech Tape, que é essa massa é tipo uma massa de modelar aqui. Você consegue fazer a junção, fazer uma emenda? Consegue, mas é trabalhoso. Dá para fazer. Dá para fazer. E fibra? Aqui vai estar, eu não sei ao certo quanto vai dar, mas a relação é bastante alta de vidro. Porque no processo normal é 70-30, né? 70 de resina, 30 de vidro. Aqui nós vamos ter por baixo 40% ou até um pouco mais. Vai subir bastante o teor de vidro aqui. Quanto dá o vidro lá, William? Fala aí. 40, 60? É o 40%. Aqui está aqui a palavra da Azimuth. Outra coisa que eu me esqueci, que eu tenho que falar, acho que é importante dizer. Olha, aqui um exemplo da emenda, né, que o nosso amigo sugeriu. Ele pegou um pedaço de filme, e como essa fita Tech Tape, ela é adesiva dos dois lados, você pode fazer. Se tiver algum furo, alguma coisa. Exatamente. O que dá bastante trabalho no processo de infusão é você montar a infusão e fechar toda a bolsa sem ter nenhum vazamento. Esse é um trabalho minucioso. É importante lembrar o seguinte, quem vai trabalhar com infusão tem que procurar ter um ambiente bastante reservado para fazer essa aplicação, bastante limpo. As pessoas têm que estar bem orientadas
para fazer esse trabalho, porque requer bastante cuidado na preparação, na montagem de todo o processo de fechamento dessa bolsa de vácuo. Você imagina, a bolsa de vácuo é plástica. Se eu for andar em cima de uma bolsa plástica e eu não tiver descalço ou com alguma coisa que possa machucar esse filme, evidentemente eu vou ter vazamento e eu não vou sair do lugar. Então, todo o processo de infusão tem muito cuidado. O pessoal que vai fazer a montagem, normalmente coloca uma proteção, uma outra proteção no pé, tipo uma sapatilha, tira-se sapato ou passa filmes no pé para poder andar em cima do molde, para poder fazer todos os trabalhos de ajustes, né? Tá? Então, agora, nós chegamos no momento de aplicar aqui o vácuo. Então, o Fernando e o Anderson vão aplicar o vácuo, nós vamos começar a ter... Vai fechar aqui onde nós vamos entrar com a resina, né? Lá tá aqui, vai entrar a resina, posteriormente vai entrar por aqui. Então ele vai aplicar o vácuo. Outra coisa importante é assim, o vácuo, entre aqui o equipamento, que é o compressor e o molde, tem que ter um pulmão, tá? Então vocês olham aqui, depois vocês podem olhar, quem não está vendo daí, vai ver que tem um pulmão. Por quê? Quando começar a ter, no final da infusão, vai começar a puxar a resina e vai vir um pouco de resina nas mangueiras, isso é inevitável. Então, esse pulmão é para que não venha a resina aqui no equipamento. Então, esse pulmão ele é necessário, não pode se fazer a infusão sem ter esse pulmão. Bom, o filme já começou a ser sugado, né? Ali, aí o Fernando já está achando os furos que não tinha até então. Mas como esse molde ele já viajou, ele já andou, já faz uns 2 dias que está pronto. Então isso acaba acontecendo, tá? Ajustes de mangueira. Esses materiais que usam para fazer infusão, vocês vão encontrar no mercado com facilidade. Esse canal, né, que é o canal de entrada da resina para dentro para fluir rápido também não é, pode ser feito de várias formas, não precisa ser necessariamente esse. A telinha é muito importante, essa colocação da tela sobre o canal, que é onde a resina vai ser espalhada mais imediatamente. Se não usar esse tipo de artifício, vou molhar aquele eixo que eu coloquei, mas eu não vou abrir um canal maior para a resina começar a fluir mais rapidamente. Então essa tela, ela é importante. Vocês vão baixar aqui o molde? Eu diria que poderia pôr esse molde no chão. Nós vamos fazer o seguinte, aqui seguindo as sugestões aí que foram dadas, nós vamos botar esse molde aqui no chão. Não dá? Não, nós podemos, mas aí tem um caso que você tem que ter gradiente da linha. Não vai dar aí. Não, podemos colocar, mas aí se tiver alguma... Olha, nós vamos fazer o seguinte, para todo mundo ver, nós vamos baixar o molde, mas se der algum problema de gradiente de pressão aqui, nós vamos subir ele um pouco. Mas eu acho que não vai dar, não. Vai dar para fazer. Agora dá sim. Como? Não, ela só é uma orientação, ela só é uma faixa média, não tem um tamanho padrão, que ela é a função dessa faixa é basicamente quando a resina fluir por esse canal, ela já jogar elas para as laterais, para ela já começar a entrar no processo de molhabilidade dos fios. Não, a tela, se você subir também, se você subir muito com a tela, praticamente a resina vai molhar imediatamente, não é o foco. Ela vai molhando, até porque a resina tem que fluir depois devagar, para ir molhando as fibras devagar. Eu vou falar disso aqui. A quantidade de vácuo que dá aí? 1 polegada de vácuo, mais ou menos 6. Por que não mais? Porque 1 polegada é o máximo que a gente consegue com bombinha de vácuo, 1 polegada. 25 polegadas, 27, 25, 1 polegada. 25, né? Uma bomba de vácuo. Você pode usar 1 polegada. Não tem problema de usar. Não vai. 1 polegada. Não vai volatilizar. Aí
você não, aí você controla lá a entrada, você controla também na entrada da resina, mas não vai volatilizar nada, o sistema é fechado. Não, mas pela pressão de vapor de alguma coisa que tenha Não. Você vai sempre sugar um pouco de vapor de estireno, mas isso é normal. Isso eu tava me referindo. Estireno vai ter. Isso é inevitável, vai ter. Só que é o seguinte, pense numa infusão grande, até essa resina sair do outro lado é meia hora. Se você for num vácuo muito fraco, você vai ficar lá 2 dias. Esse é o detalhe. Pessoal, que a pergunta aqui, uma das perguntas que foram feitas é o seguinte. Eu comentei com relação a essa aplicação da tela sobre o canal. Cadê o canal? O canal estava aqui. Ó, o canal aqui está no meio do molde. Nessa peça eu não estou usando essa tela porque a peça é tão pequena que não há necessidade. Mas, vamos pensar num barco lá grande, eu vou cortar uma medida aqui, por exemplo, uns 20 centímetros, mais ou menos, e vou sobrepor em cima do canal. Quando a resina entrar por o canal, ela vai percorrer esse caminho pela tela, que também é fácil de se ser percorrido, e daí por diante a infusão vai acontecer naturalmente. Por quê? Porque se eu colocar a tela em tudo, praticamente eu vou disparar a resina em todas as direções ao mesmo tempo. Isso não me interessa. O que me interessa é que eu vou direcionar a resina para onde é importante. Se para mim é importante primeiro fazer o fundo da peça, eu vou direcionar aquela tela naquela posição e vou molhar aquela parte pequena do fundo. Posteriormente a essa molhabilidade com a tela, ó, o Fernando está exemplificando aqui, ó, o canal, a tela, né, isso está por baixo do peel-ply. Então o que acontece é o seguinte, outra coisa importante é que no processo de infusão, as fibras têm que ser molhadas dentro de uma velocidade de molhabilidade. Por quê? É um tempo que a resina vai molhando as fibras, vai dissolvendo os ligantes dessa fibra e vai havendo uma interação entre essa resina, vai molhando os fibras, vai havendo uma interação entre os dois. Se eu fizesse esse processo numa velocidade muito grande, o que aconteceria? Eu não vou dissolver bem o ligante dos fios da fibra de vidro, eu vou deixar bolhas de ar para trás, e essas bolhas que vão ficar para trás, se ficar para trás, depois não tem como tirar. O processo, ele é um processo que tem uma continuidade. Eu faço fundo, depois eu faço costado, e aí subo pelas bordas e é feito o fechamento total da peça. Se porventura, na minha infusão, ficar uma ilha, digamos que na minha infusão aconteceu um problema lá que furou o filme. Né? Eu estava infundindo e verifiquei que furou o filme. Aquela parte que furou o filme, eu vou lá e faço uma correção. Se ficar alguma bolha de ar presa que não tem mais tempo de eu retirar, só tem uma solução. Eu posso fazer um conserto local, pegar uma resina, catalisar ela e ir lá e injetar naquele ponto. Aí já é uma correção que eu vou ter que me submeter. Tá? É uma correção. É possível fazer isso? É. Agora, se trabalhar belezinha, não vai precisar fazer esse tipo de correção. O processo vai se dar naturalmente e vou conseguir fazer uma infusão, não deixando nenhuma bolha, nenhuma ilha de ar aí para trás. Tá? Olha aqui, ó, outra coisa importante que o Fernando está me lembrando. Quando a gente preenche o molde, preencheu aqui com vácuo, antes de eu começar a infusão, se eu travar aqui a entrada de ar, está travado. E se o meu relógio estiver se mantendo com ali uma polegada de vácuo, significa que eu não tenho vazamento, tá certo? Então aqui pelo meu manômetro eu vou me orientar se não tem vazamento. Porque se tiver vazamento, naturalmente, esse ponteiro vai começar a regredir. Então aqui é uma outra possibilidade, é você se guiar pelo manômetro também. E como eu disse, existe também equipamentos de ultrassom, né, que eles pegam aqui, se tiver algum vazamento, você vem com o equipamento eletrônico aqui, e ele vai acusar para você, pelo barulho aqui de vazamento de ar, ele vai acusar onde tem um vazamento e você vai lá e corrige. Isso também é possível. Bom, agora, dito isto, né? Esqueci de alguma coisa, William? Tá aprendendo? Um pouquinho? Tá bom. Então, bom, dito isso, alguém tem mais uma pergunta? Nós vamos pensar, já estamos querendo entrar na injeção.
Um nylon talvez grude. Nylon eu acredito que pode ter adesão. Aqui é um filme que seja praticamente ele adere, mas muito pouco, o Purply, mas qualquer coisa de oleolefínicos não aderiria, não teria adesão, né? Oleolefínicos aqui não teria adesão. Mas o Purply ele é arrancado depois, ele sai totalmente. Bom, então aí a gente está pronto, vamos fazer a infusão. Dá para ver daí todo mundo, pessoal? Então, agora é só... Bom, agora a resina, ela está pronta, né? Podemos soltar, Fernando. Agora o Anderson vai pegar aqui o MCP, que é o ecumeno. Sobre o cálculo que você faz para saber qual é a quantidade de resina que você vai usar. Olha, esse cálculo ele é difícil de você fazer. É possível fazer pela área e pela espessura, tá? Normalmente não se faz esse cálculo, tá? Dá para fazer? Dá para fazer. É trabalhoso. A peça tem vários ângulos, canais. O pessoal normalmente faz assim. O que eu faço normalmente quando eu vou injetar uma peça? Se é difícil você ver, porque é o seguinte, numa área de uma embarcação, você tem variações de espessura. É perfeitamente você calcular isso pelos cálculos matemáticos, mas normalmente não é feito assim. O pessoal prefere fazer a infusão, digamos aqui, eu prevejo que eu preciso aqui de 6 pontos de infusão, eu coloco 8 na primeira infusão. E alongo um pouco o tempo de gel da minha resina, e aí eu vou otimizando, porque esse cálculo ele é difícil de você bater a quantidade exata de resina que vai. Então é melhor você pecar pelo excesso, põe um ponto ou mais de injeção, alonga um pouco mais o tempo de gel da resina, trabalho com gel um pouco mais longo, e aí eu acho o ponto de equilíbrio. Bom, então agora o Fernando vai abrir aqui o vácuo, ele já catalisou a resina. Uma outra coisa interessante em infusão é o seguinte, que toda vez que vai se fazer uma infusão, as pessoas que trabalham com esse processo, elas ficam bastante tensas quando começa a fazer esse processo. Por quê? Nós estamos olhando aqui para um barco que tem 1 metro, né, por 30 centímetros. Mas os nossos amigos lá na hora de infundir, eles estão olhando para um barco que tem 20 metros por, sei lá, 6 metros de boca. Mais ou menos, imagina um barco pequeno, né? 20 não é tão grande ainda, né, William? E aí o que acontece? Enquanto esse processo de infusão ele não é completado, normalmente as pessoas ficam bastante tensas, porque se houver algum problema no meio do caminho, a infusão, você pode perder todo o material que está ali dentro daquela embarcação. Então, o que a gente recomenda, né, que a gente sabe que os nossos clientes usam é o seguinte. Então, quando você for fazer uma infusão, primeiro, sempre tenha uma bomba de vácuo auxiliar, certo? Nunca vá trabalhar com um único equipamento, porque numa peça grande, se acontecer um problema com a bomba de vácuo, você pode perder o barco. E aí, olha, é complicado, já vimos esse tipo de situação. Então é complicado. Então mantenha uma bomba de vácuo e um geradorzinho também de energia para garantir, porque perdeu. Não tem depois para recuperar. Pequenas falhas a gente consegue corrigir. Agora, quando é uma coisa muito grande, é perdido o material mesmo. Vocês vejam, aqui é uma embarcação bastante pequena, você vê que já a embarcação já foi completada. Claro que aqui eu estou falando de uma espessura de 3 milímetros, 2, 3 milímetros, aqui é bem pequena, então isso daqui é uma coisa bastante simplória, né? Em função do que é uma infusão. Mas o processo de infusão, ele é bastante, apesar de ser, as peças são grandes, ele é bastante rápido, tá? Não é demorado. O tamanho da embarcação também não define o tempo de infusão, né? Porque o que define o tempo de infusão são quantos pontos vocês vão colocar de entrada de resina e fluxo. Tá? Então, por exemplo, nós tivemos um caso de uma embarcação de 80 pés, 85 pés, que foi preenchida em 25 minutos. Ao passo que você tem um barco, por exemplo, de 15 pés, que é preenchido nos mesmos 20, 25 minutos. Tá certo? Então, o tempo da infusão, ele depende de como você se preparou para colocar a quantidade de pontos para você ter uma infusão mais rápida.
Porque, não é, como eu disse, não é interessante para ninguém, mesmo que a embarcação tenha 100 pés, ficar lá 1h30 para infundir o barco. Isso daí mata o cara de estresse. Então, isso independe do tempo. O que manda é o que você planejou para infundir num tempo de 20, 30 minutos. Tá? Já gelatinou? Não, né? Hã? Você pôs... Bom, feito a infusão, agora é só esperar já aquilo que eu disse. Essa peça é bem pequena. Então vamos traduzir isso para um barco de tamanho real. Se eu fosse um barco de tamanho real, eu já começo a entrar assim, ficar meio chateado. Por quê? Porque eu já preenchi a peça e ela não gelatinou. Então, o tempo de gel da resina ela é muito longo, ela é 60 minutos. Então, para uma peça dessa, por mais que a gente queira reduzir, a gente não consegue reduzir muito, porque tem limites. Então, nós vamos amargar aqui um pouquinho para esperar ela gelatinar. Agora, num processo normal, o pessoal já bola esse tempo para 30, 40... É 30 minutos que eu vou infundir, eu já bolo para uns 40 minutos e normalmente preencheu, praticamente dá uns 5 minutinhos, está gelatinando, o processo está completado. E daí, gelatinou, eu posso cortar o vácuo. Enquanto não gelatinar, o vácuo tem que ser mantido. Tá? Alguém gostaria tem alguma outra questão, algum esclarecimento, alguma coisa que a gente pudesse somar? Como? Uma pergunta aqui interessante. A pergunta é o seguinte, eu estou esperando a resina gelatinar. E aí ele me pergunta se tem risco de ter escorrimento no costado da embarcação, que é uma parede de 90 graus. Não tem o risco pelo seguinte, porque eu estou mantendo vácuo. Né? Se eu estou mantendo vácuo, eu tenho uma pressão negativa dentro. Então, eu não tenho como ter escorrimento. À medida que meu vácuo está garantindo que o sistema lá dentro está estável. Agora, é claro, se eu perder vácuo, naturalmente isso daí vai descer. Aí as bolhas são visíveis, né? No caso de formação de bolha, vocês vão ver correr pelo filme assim, com uma clareza, não tem como não ver. É muito visível, né? Todo o sistema de preparação, desmoldante, é o desmoldante que vocês estão acostumados a utilizar, que normalmente é desmoldante semipermanente. Então não muda nada. A questão de desmoldante para o molde é o mesmo. Né? Volto a dizer, o molde ele tem que ter uma aba para fazer todo esse fechamento com tack tape e ter uma boa espessura para ter estanqueidade. Bom, a Raico recomenda, quando se constrói um molde, que ele tenha no mínimo 12 milímetros de espessura. Essa é a nossa recomendação. Então, para que ele tenha uma boa estrutura, ele tem que ter pelo menos 12 milímetros de espessura. Então, essa é uma recomendação importante na hora de construir um molde. Tá? Bom, após a finalização da infusão e a desmoldagem, que quando a gente for entrar na parte de desmoldagem... paciência, né? Não, sei. Quando termina-se a infusão e vai se abrir, o que acontece? Algum material, ele naturalmente você vai perder. Então, esse filme você vai perder, o Pilply, esses canais, naturalmente eles serão perdidos, né? Então isso é um lixo. Só que não tem outro jeito. Alguma perda de material vai existir. Então, volto a dizer ainda. Então, se eu sei que eu vou perder algum material, e se eu consigo planejar minha infusão, usando uma resina de baixa viscosidade, para que eu tenha menos ponto de espalhamento de resina, naturalmente, eu tenho um benefício de gerar menos lixo. Então, esse menos lixo é bom para o meio ambiente, é bom para o meu bolso, é bom para todo mundo. Então, a resina com menor viscosidade, ela favorece bastante nesses aspectos. E mantém a qualidade final de uma peça de embarcação. Outra coisa importante é o seguinte, a
após a desmoldagem, a construção do barco continua. Então eu vou fazer lá o casco em fusão e vou fazer o convés pelo processo de infusão. Depois, essa peça ela vai sofrer laminações secundárias, ela vai sofrer outros trabalhos. Então é importante que essa parte que foi construída em fusão, que as resinas que vão ser colocadas sobre elas tenham uma boa adesão interlaminar. Então eu consigo laminar com éster vinílica ou com uma isofitálica e elas vão aderir ao substrato. Essa adesão é importante, né? Então, é a continuidade da construção do barco. Tá? Pô, mais DMA aí. Agora já foi, né? Mesmo com 0,1 de DMA? É. Vai dar uns 40 minutos, então não vai dar para ver hoje. Bom, caso não consigamos ver a peça finalizada hoje, amanhã ela vai estar aqui. Nós vamos desmoldar e deixar aqui. Tá? É isso daí. Tá? Aqui Mas, obrigado. Tá? Ó, não deixe de passe aqui daqui mais uma horinha, para ver se ele já está pronto para vocês verem a peça. Volta sim. E quem quiser mais alguma informação, precisar de mais algum detalhe, nos visite no stand da Raico, que está logo aqui atrás. Horário, 7 minutos. Conforme manda o protocolo, deveríamos começar às 18 horas. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jean, faço parte do corpo técnico da Transtécnica. O meu colega se chama André Schmidt, também faz parte do corpo técnico da Transtécnica, mas representa uma empresa fabricante de peças em fibra de vidro do extremo sul catarinense chamada Cercel Fibras. A Transtécnica é uma empresa gaúcha, hoje fabricante de equipamentos para fiberglass e poliuretano, tem uma abrangência em todo o mercado nacional e internacional. Hoje, com a parceria que a Transtécnica... Alô. Hoje, com a parceria que a Transtécnica possui, entre Cercel Fibras e alguns outros parceiros, como a DVP, ela tem condições de fornecer, além do equipamento para RTM Light, Spray Up e Handley Up, também repassar o know-how do processo de ambos os sistemas de fabricação de compósitos. Hoje a gente traz para vocês uma demonstração de RTM Light, cujo os equipamentos utilizados vão ser uma bomba de vácuo de fabricação da Transtécnica, que está disponível no seu portfólio de produtos. Nós temos uma gelcoateadeira para pequena escala de produção, onde não é uma linha seriada, onde a pessoa ou a indústria vai fazer X números de peças. E nós apresentamos a RTM100, que é uma injetora para RTM Light, também para RTM, porque ela possui uma bomba 11:1, também pode se trabalhar com alta pressão com ela. O molde aqui exposto para vocês é um molde de fabricação da Cercel Fibras, um molde de RTM Light, cujo a confecção baseia-se num conceito teórico, porém existem empresas que têm sua aba de vácuo diferenciada, sua forma construtiva diferenciada. Esse processo varia de empresa para empresa, mas o conceito é o mesmo. Ou seja, um molde, um contramolde, onde a gente vai injetar a resina e ter o auxílio de um vácuo para os resíduos que de ali advirem. Esse molde é um molde de uma peça do Cargo, do Ford Cargo, né, uma peça que a gente fornece para as pequenas vendedoras, para o mercado, enfim. Um molde construído em gel coat éster vinílico,
e uma resina éster vinílica, onde tem 8 demãos para molde. Posterior a isso, a gente azulejou esse molde com madeira balsa e uma última demão de resina éster vinílica. O contramolde foi espessurado para 4 milímetros na sua base e 5 milímetros nas suas extremidades. Justo isso para dar mais estrutura na peça. A parte onde tem, vocês podem visualizar depois, a parte onde tem os recortes, os rasgos, foram espessuradas apenas com a camadinha de 1 milímetro para a resina poder andar e ali passar e ter toda a molhabilidade no periférico da peça. Após nós fecharmos o molde e acionarmos o vácuo posteriormente, vocês vão ver que os acessórios são acessórios desenvolvidos pela Cercel Fibras, mas também existem os acessórios que estão no mercado e assim pode ser utilizado na confecção do molde. Esse molde também foi feito com uma resina éster vinílica, porém translúcida, para a gente poder visualizar o caminho da resina, que é um caminho onde ela vai fazer todo o periférico e depois ela vai achar o seu ponto de fuga, que é o caneco dela. Esta peça não é uma peça para demonstração, é uma peça de produção. Esse brilho que vocês vão poder ver é o brilho que a gente obteve ele inicial na confecção do molde. É um molde que já tirou mais de 200 peças e a gente tem um índice de perda aí de 1% nesse molde. Mas indiferente, para não dar desculpa, a gente já teve um problema na máquina, pode ocasionar de dar algum pico de luz e a bomba de vácuo falhar, e aí o molde suspirar e isso vir a dar um problema. Espero que não aconteça, mas a gente já tem histórico de em outras feiras acontecer esse probleminha. Então, na sequência, para não se alongar, nós vamos fazer o fechamento do molde, vamos colocar as mangueirinhas para injeção, preparamos a injetora e vamos proceder à injeção da resina. Essa peça tem um número X de batidas determinado por um cálculo que a gente fez através da área, onde a máquina tem um contador analógico de batidas, de golpes. Esses golpes de resina chegam a 180 ml de resina ou a 160 gramas. A gente vai injetar quase que, quantos quilos, André? 29 golpes, 29 batidas, né? Onde a gente espera ter uma sobra de caneco de no máximo 200 gramas. Ok? Vou pedir a compreensão, vou me desfazer do microfone para a gente proceder ao fechamento do molde. Como vocês puderam observar, a gente sempre dá uma erguida depois de deitar o contramolde sobre o molde, para poder aferir se a manta não caiu, não acavalou sobre a parte da área onde vai ser, onde não tem manta, onde eu não tenho espessura.
Nesse momento, o André está fazendo o acionamento do vácuo periférico, é um vácuo pleno, é um vácuo de 0,700 milímetros de HG, pode chegar até 0,800, 0,900, depende da altura do nível do mar que estivermos. Né? Aqui nós estamos com menos 760. Posterior a isso, ele faz a aplicação do vácuo central. Esse vácuo central a gente regulou a nossa bomba de vácuo em menos 400, num range de menos 450 milímetros de HG. Ou seja, nós vamos injetarmos com uma pressão perto de um bar e vamos estar tirando com a pressão quase que pela metade. Justamente para a gente não ter o turbilhonamento da resina na manta moldável. A manta moldável possui um núcleo onde vai poder ter o caminho da resina e assim ter a molhabilidade em toda a peça. Pessoal que tiver alguma dúvida e querer acompanhar o processo mais de perto, vocês vão poder visualizar a resina andando no molde após a injeção. Ela anda todo o periférico e vem ao centro no reservatório. Dando prosseguimento, o André vai proceder à injeção da resina no molde, onde a gente pré-estabeleceu um tempo, um percentual de catalisador de 1,25%. Essa peça vai levar quase de 3 a 4 minutos para a injeção, um tempo de gel de 20 minutos, a gente vai abrir o molde com 25 minutos, 30 a gente saca. E aí a gente espera ter o êxito na sua injeção. Ricardo. Não injeta, tá? Ó. O que foi que tu fez? Aí. Tá com muita pressão, hein? A gente teve um probleminha, as válvulas estão trancadas, por muito tempo a máquina está parada, é uma máquina que ficou aí quase 20 dias parada.
Em 5 minutinhos a gente resolve o problema e procede à injeção. Ok, pessoal, resolvido o problema, destravada a nossa válvula, a gente dá sequência na injeção. Pessoal que quiser se aproximar para visualizar a injeção, nessa injeção nós estamos usando uma resina ortofitálica sem carga. Nós poderíamos estar utilizando uma carga mineral, poderia ser um carbonato de cálcio, uma malha 325, porém não estamos utilizando, até para não ter muito trabalho aqui, ter um misturador e homogeneizar. A resina a gente colocou um pouquinho de pigmento para poder visualizar ela caminhando, andando sobre o molde. A resina começa a andar todo o periférico do molde, começa a descer já na sua parede. A gente já tem uma percepção que começa a ter uma definição da coloração. Pessoal, a gente pede para que o pessoal não tampe a frente da câmera. Se puderem visualizar também, nós estamos injetando com uma pressão bem baixa, para não haver o empurre da manta, para não haver o turbilhonamento também da resina no caminho que ela percorre. Essa resina tem um tempo de gel em torno de 11 minutos. Ela começa a dissipar o seu pico isotérmico. Nós vamos ter aí um pico de aproximadamente 150 graus. Posterior a isso, a gente começa já os preparativos para a desmoldagem da peça. Essa é a última batida de injeção. O André faz o findar do processo de injeção. Como a gente está trabalhando sem carga, foram dados 29 golpes, onde a gente já consegue visualizar que a peça foi toda tomada pela resina. Foi toda embebida pela resina. Volto a mencionar, essa máquina, essa injetora, ela possui um contador analógico, mas a Transtécnica dispõe de equipamentos cujo são ofertados com controladores lógicos programáveis, onde a gente pode programar o número de batidas, inclusive a lavagem automática das mangueiras de injeção. Vocês podem visualizarem, a resina já está chegando no caneco.
onde a gente aguarda um determinado tempo para ter toda a sua saída de ar, porque o mesmo a gente eliminando todo o ar, conforme tu vai jogando a resina, sobram resquícios e começam a ter algumas bolinhas, mas a partir de alguns segundos a gente tem total isenção de ar sobre a peça. Nesse momento o André faz a limpeza da máquina, é uma limpeza manual, né, onde ele faz 2 ou 3 lavagens, né, onde a gente tem aí um número de 150 ml de solução para cada golpe de lavagem. Né. Esta solução é a solução G. Né. Hoje a gente tem dificuldade de trabalhar com acetona. A gente pode começar a perceber a catálise da peça também nessa mangueirinha, onde a gente utiliza de modo visual, onde quando a gente não obtém no caneco, ela começa a ter sua catálise e sua dissipação de calor. Temperatura. graus. 23. Mais uma vez, só para lembrar, nós injetamos com uma resina ortofitálica. O catalisador, a gente utilizou o AP a 1,25%. Nós estamos com o molde a uma temperatura de 23 graus. Mas nos 3 minutos a gente consegue já perceber a dissipação do calor. Nesse meio de tempo que a gente espera, um breve resuminho da Transtécnica. A Transtécnica está no mercado de fiberglass e poliuretano desde 1973, onde o seu primeiro equipamento para a RTM, ela coloca no mercado em 1988, numa grande empresa fabricante de fibra de vidro. Posterior a isso, ela começa a expandir em 90 os equipamentos na forma de exportação.
O RTM tem o seu início, a gente tem estudos e tem bibliografias no Brasil, onde ele tem o início em meados de 1970, mais específico 76 e 77. Começa a ser o RTM pesado, aquele onde a confecção do molde parte de um princípio onde o contramolde tem que ser extremamente rígido, onde a gente faz um molde com chapas de aço e depois concreta, e nos anos, meados também dos anos 90, surge o RTM Light, depois de muitas dificuldades, muitos estudos, e ele começa a ser utilizado também por duas grandes montadoras, duas grandes fabricantes de fiberglass. Provavelmente não deve ter mandado o catalisador para dentro da peça, não tem homogeneizado, e a gente não tem a dissipação de calor. A gente não vai ter a catálise da peça. Dessa forma, nós vamos encerrar a nossa apresentação, vamos tentar regularmos a máquina, e amanhã nós vamos proceder novamente à demonstração às 16 horas. Agradeço a compreensão de todos, muito obrigado. Os distribuidores da empresa Graco, que é uma empresa americana especializada em equipamentos spray bicomponente e até alguns equipamentos monocomponentes voltado para espuma, rígida, semi-rígida, integral, focado também em Protect Coatings. E hoje nós estamos aqui com a intenção de mostrar para vocês uma nova solução em aplicação de IPU, mais voltada para a questão da praticidade, eficiência e redução de custo de mão de obra e redução de custo também de matéria-prima. Bom, como não estamos conseguindo apresentar agora os slides, então vamos inverter um pouco. Eu vou começar primeiro com a parte prática, ensinando mais ou menos com vocês e mostrando para vocês como é que é fácil mexer nesse equipamento. Então, vamos lá, vamos para o que interessa. Obrigado. Temos o poliol, que é um produto que a gente não precisa se preocupar muito pela questão de ele não cristalizar e quando entrar em contato com ar. O nosso problema realmente é o ISO. Você tem que tomar muito cuidado, sempre estar prestando atenção se não tem não está em contato com a umidade, se não tem água misturada nele, porque qualquer um desses fatores vai cristalizar e provavelmente vai entupir seu equipamento. Então agora nós estamos com poliol e do lado do ISO nós estamos com DIBP, que é um produto à base de óleo, que a gente usa bastante para limpar nossos equipamentos. E ele não reage com ISO. Ele impede que o ISO endureça dentro desse equipamento. Então, com o primeiro passo, imaginamos que a gente está numa obra. O que a gente vai fazer então é trocar o material que está no ISO pelo ISO. Tá bom? Então, espera aí, eu vou pegar o produto.
Bom, agora ele está trocando a bombona de DIBP pela de ISO. Nosso primeiro passo agora vai ser o quê? Trocar o material que está dentro do equipamento, somente da parte do retorno, que é esse daqui, certo? Então, o processo é muito simples, como vocês podem ver. Aqui, ó. Posso pegar? Tem duas chaves. Tem uma chave que indica para duas direções. Uma vai para a pistola, que seria para a parte da mangueira. E como está nessa posição, ela vai simplesmente para o retorno. É simples. Retorno, pistola. Retorno, simples. Não tem nenhum segredo. É muito prático de mexer nesse equipamento. Bom, primeiro passo, a gente tem várias etapas aqui. O standard, que é a posição inicial, que a máquina já programa para ficar a bomba sem deixar nenhum material dentro dela. E agora a gente vai deixar para o sistema de circulação, que tem dois movimentos. Tem esse movimento menor, que vocês podem ver aqui já está saindo um pouco de material. E agora, se a gente colocar no segundo estágio de circulação, ali já sai um pouco mais. Ó, logo menos tem um ar que fica dentro da mangueira quando a gente troca. E logo menos, ó, já começa a sair o ISO. Deixou, viu que não tem mais nenhuma bolha de ar no sistema, que é o importante, para não cavitar a bomba e nem para causar nenhum problema na circulação. Desligou. Próximo passo, tirar todo o DIBP que tem dentro da mangueira do ISO. Pegou, virou a chave, simples. Agora você pega essa chave que já vem com todo o equipamento da Graco. Segura pra mim, por favor. Abre. Até o final. Chegou no final, você não precisa tentar forçar. Isso só vai estragar o seu equipamento. Chegou no final, parou. Preste bem atenção. A chave está virada aqui para a parte da pistola. Mesmo sistema de circulação. Espera um pouco. Como aqui é só uma demonstração, eu vou deixar esse material correr. Dá para você deixar num outro balde, para não perder todo o DIBP. E quando você tiver uma certa noção de quanto vai começar a cair o ISO, você desliga, volta para o balde onde você vai realmente desperdiçar tudo. E aí, de aí por diante, só vai cair ISO misturado com DIBP. Ele demora um pouco porque a mangueira tem 15 metros, então leva um tempo. Dá para perceber a diferença pela viscosidade, a forma como ela começa a cair. E a cor também, o ISO é bem mais escuro, sem dúvida. Percebeu isso? Não está saindo mais nenhum ar, o mesmo processo. Desliga. Fecha. E pronto. Estamos prontos para começar a trabalhar. Fazer a espuma. Só estou limpando aqui por uma questão de, na hora que entrar em contato com a pistola, não deixar ISO pela parte externa e porventura cristalizar futuramente. Feito isso, pega a pistola, faz o simples encaixe. A mesma chave que você usou para abrir as válvulas do canal, você vai usar ela para fechar a pistola. Esse aqui você pode forçar um pouquinho, não tem problema não. Forçou. Feito. Não esqueça de colocar o ar.
Sem o ar a pistola não vai funcionar. Não prendeu, só pegar a chave de fenda. Deixa eu ver. Aí com esse canal você conecta na pistola. Fez a conexão. Abre aqui. Libera o ar. Bom, agora que a gente está com o ar feito, finalmente, a gente joga os dois canais para a pistola. Jogamos. Abrimos os canais. Feito isso, tem aqui uma válvula de segurança. Está com segurança, está com a válvula de segurança. Só vou fazer só um teste só para garantir que está tudo certo. Agora sim. É, melhor. Ele vai se proteger, né? Acho que é bom eu também me proteger.
Acho que é P esse macacão. Jesus. Tô ridículo. Tudo bem. Tá bonito, tá bonito. Segurança em primeiro lugar, gente. Vou ficar meio de lado, né? Bom, vamos lá. Tá retinho, devagar, mas... Houve um imprevisto aqui. Pelo visto está saindo mais ISO do que o poliol, que por sinal é muito estranho, porque onde geralmente entope é ao lado do ISO. Então, vou tentar resolver isso aqui, eu já volto já, gente. Espera só um pouquinho. Havia preparado enquanto ele vai fazendo o ajuste, tá? Então, na verdade, o intuito dessa apresentação é mostrar para vocês um pouquinho dessa aplicação, porque o poliuretano ele já é conhecido no mercado, hoje todo mundo sabe as aplicações aí. E o que a gente veio apresentar para vocês é uma nova maneira de se aplicar o poliuretano, né, para novas ideias. Então, o que o Daniel havia preparado aqui para vocês é dar um destaque na simplicidade do transporte desse equipamento. Ele pesa 43 quilos, a gente já colocou ele num porta-mala de 1K e ele foi tranquilamente. A facilidade do manuseio, e ele é recomendado hoje para aplicações de pequeno e médio porte. Não é um equipamento muito robusto. Para aplicações mais robustas, a gente indica um outro equipamento. Ele visa também a ter uma redução do custo de mão de obra e otimizar o processo de aplicação. Esse mercado aqui a gente visa oportunidade para as construtoras e alguns prestadores de serviços com reparos aí, pequenos reparos e, óbvio, quem tiver alguma outra aplicação. Aqui a gente indica para todo e qualquer tipo de isolamento térmico que não necessite aquecimento, porque essa máquina não tem o aquecimento. Espaços abertos na construção civil, vãos, fixação de forma de concreto, ar-condicionados, tubos, dutos, batentes de porta, isolamento de telhado, alternativa para o front kit, aplicação de espuma de embalagem, ele pode ser feito também para quem trabalha com poliuretano de embalagem. Enfim, todas essas aplicações e outras mais aqui. Então, um pouquinho dos dados técnicos dessa máquina. Pressão máxima aí, 140 bar. Uma vazão de 5,4 quilos o minuto. A tensão, 110 volts. Como eu disse anteriormente, ela pesa 43 quilos. Aí, dimensões e compressor. E o que nós havíamos comentado também, que ela não tem aquecimento. Para aquelas aplicações que necessitam aquecimento, a gente também tem opção, eu só não estou com a máquina aqui, mas quem precisar de aquecimento, tem uma outra também pequenininha, só que ela já pesa 72 quilos, ela faz a mesma função que essa aqui, só que para quem precisa de aquecimento, ela vem com ele embutido. E nós estamos aqui no stand aqui ao lado também, quem quiser mais informações sobre esse tipo de máquina ou qualquer outra máquina, matéria-prima ou consultoria na parte técnica, a gente tem o pessoal da área comercial aqui também que pode ajudar vocês.
Não sei se vocês querem fazer também alguma pergunta, aproveitando o momento. Agora a gente vai fazer algumas aplicações. Para vocês verem o material reagente, vai fazer se baseando no molde aberto, porque, como a Carla disse nas apresentações, a nossa intenção de mostrar isso aí é para oferecer esse tipo de equipamento para construtoras, na questão de preenchimento de parede, lacunas, ou para quem realmente está interessado em fazer algum serviço externo, precisa de um equipamento portátil, não tem muitos funcionários. Então, esse vai ser um bom exemplo para vocês terem uma noção do que a gente está tentando oferecer para vocês. Esse material que nós estamos usando aqui, ele é um material que tem um tempo de catálise um pouco alto, por isso que ele demorou para reagir. E para ele alcançar o seu estado final mesmo, ele vai demorar em torno de uns 15 minutos, até ele realmente ficar com um estado que é uma espuma rígida. Então, se a gente esperar um pouquinho agora, eu vou fazer mais uma aplicação por cima, para vocês verem novamente o material reagindo. E dá uns 15 minutos, a gente já vai poder ver como o material ficou, ok? Outro detalhe que eu preciso comentar com vocês é a questão do bico da pistola. Esse aqui é um bico que ele não tem uma abertura muito grande, mas a Graco oferece vários tipos de tamanhos de bico que alcançam em 60 centímetros de distância do alvo, até 30 centímetros, 35 centímetros. Então, e sem falar nisso, nesse caso ele fez um bico redondo, ele fez um jato redondo, mas ele também tem a opção de fazer em leque ou em leque ou em um jato oval. Essa é uma das facilidades que a Graco oferece para a gente. E acredito que todo mundo fica pensando agora, ficar carregando essa pistola em cima do ombro aqui, deve cansar. Se alguém quiser até vir aqui testar, ela é leve. No caso, porque o peso mesmo fica tudo no chão. A pistola é leve, não dá nenhum problema. Agora vamos ver se a aventura deu certo, né, gente? Espero que sim. Acho que é isso.
Hello. Hello. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Now we'll take you live to the presentation of rigid foam spray by Mr. Daniel. Hope you will like the presentation on Greco equipment. If you need any details, any question, any query regarding the machine, process, chemicals, you are most welcome to Amino Stall, which is near to this application site. Yeah. Thank you. Desculpa, acrescentar mais uma observação aqui para vocês referente ao funcionamento do equipamento. Ele tem um sistema não é contra erro, mas um sistema para você identificar mais fácil caso sua mistura não sair da forma perfeita, caso tiver um desbalanceamento de pressão entre os dois produtos. Se vocês puderem observar, vou deixar aqui um pouquinho a pistola. Aqui tem essa luz vermelha, acho que vocês puderem ver, e conforme é piscado, por exemplo, se ele começar a piscar aqui, que agora que eu parei, ele indica um tipo de situação. E aqui mesmo o equipamento está indicando que seria, no caso, por exemplo, se piscar somente uma vez, isso significa ter um desbalanceamento de pressão. Então logo de cara você percebe que ou algum dos canais está obstruído, ou está tendo algum vazamento em alguma parte do equipamento. Não é a forma mais assim, moderna de dizer que tem um erro no equipamento, mas é eficiente. É um equipamento fácil, serve e é fácil de identificar. O que a gente pode dizer? Agora eu vou tentar simular para vocês como se a gente estivesse terminando o expediente e não fosse usar mais, fosse ficar parado por uns tempos. Então é o mesmo processo que a gente fez no início, só que inverso. Agora a gente vai trocar o lado do ISO por DIBP. É simples. Daniel, bom, pode desmontar aí, depois fica mais montado. Bom, pessoal, quem quiser descer aqui para apertar a espuma, pode vir aqui. Não precisa ter vergonha. Tá ok?
aqui é bom tomar. Então, pega ela, pega ela. Tá bom. 73329, né? Mas nós vamos pegar o dela. Alô? Passa o seu, Alô? Só liga que eu tô chegando. 9164. É, DDD 47. 47. 2286. Não, mas ele qual que é os quatro primeiros números? Ele já deu dois últimos. 47. É DDD, velho. Santa Catarina. E vai passar BBP de novo. Pra mangueira não cristalizar e não formar grumos na mangueira. Nossa, Bom, o Thiago está mostrando aqui o resultado. Olhando de perfil a espuma, o estado dela. Então, vocês podem ver que a intenção até que é válida de mostrar que o objetivo de preencher lacunas, fazer isolamento de tubos, batente, se usar o bico certo, fazer aplicação em telhado, claro que não deixando de forma exposta, né, porque vocês podem ver que não sai de forma uniforme, mas fazendo uma laminação, usando uma faca elétrica, isso pode ser feito tranquilamente. E é isso. Espero que, se vocês quiserem dar uma passada aqui, dar uma olhada de como é que ficou a espuma internamente, para certificar que realmente a qualidade dela é boa. Sinta-se à vontade, já está seca, ninguém fica com a mão suja, só a minha. Então, fiquem à vontade aí. Muito obrigado aí, gente.